quanto a gente construiu de uma vida normativa que, na verdade, não diz nada sobre a gente. Oi, gente, tudo bem? Dia 10 de outubro foi Dia Mundial da Saúde Mental. Eu, como profissional de saúde mental, vim aqui falar sobre esse tema. Então, quero fazer um apanhado do nosso momento atual. Então, se você se interessa por esse tema, acho que é legal até para você fazer uma autoobservação e entender mais sobre isso. Tem uma coisa muito interessante, assim, que eu observo nas redes sociais, principalmente, é que quando a gente fala de saúde mental, a gente imagina uma pessoa bastante debilitada, medicalização, isso sempre é associado à loucura. Então, quando a gente fala a pessoa tem um problema de saúde mental, a gente imagina um estado bastante grave de uma incapacidade. Na verdade, existem algumas outras camadas a respeito de saúde mental e é delas que eu quero falar. Então, falando dessas observações das redes sociais, é como a gente tem muitos sintomas em comum, em como a gente lida com isso de uma forma bem naturalizada, né? Muitas pessoas, memes, né? Tô falando de memes, assim, e eu tô nesse bonde, não tô fazendo nenhuma crítica. Muitas pessoas frustradas, procrastinando muito, vivendo, esperando o final de semana, trabalhando no que não gostam, ganhando pouco, trabalhando muito e se divertindo pouco. E como isso sinaliza algumas coisas sobre como a gente vive e sobre um adoecimento, né? Como isso fala de uma forma muito direta mesmo, não parecendo sobre saúde mental. E eu acho válida todas as formas de comunicação e de expressão sobre isso, né? A gente está falando de uma manifestação coletiva e eu acho isso muito interessante. E aí até proponho, né, para que você se observe, né, você que está aqui assistindo esse vídeo, se observe aí, observe as pessoas à sua volta, enquanto essa identificação, ela está querendo dizer coisas importantes. E quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de diagnósticos, e os diagnósticos, eles são muito importantes para que a gente consiga direcionar um tratamento adequado, que realmente se reverta na melhora, na ajuda da pessoa com esse sofrimento psíquico. E aí, quando a gente fala de sofrimento psíquico e diagnóstico, a gente sabe que esse trabalho deve ser feito de forma multidisciplinar, então o médico vai fazer o diagnóstico, o psicólogo trabalha em conjunto, e existem manuais, existem critérios para a gente estabelecer um diagnóstico de depressão. Vamos usar como exemplo a depressão. Então, existe um livro que se chama DSM, e lá contém essas doenças todas e uma lista de critérios para que você possa enquadrar uma pessoa, o médico enquadrar a pessoa para medicalizar principalmente, né? Para medicar, principalmente, enquadrar a pessoa nesse transtorno. Então, a pessoa apresenta tal sintoma durante tanto tempo nessa intensidade. E é interessante isso porque essas listas, esses quadros, esses sintomas, eles são muito parecidos em alguns casos. Então, o diagnóstico é uma parte muito importante quando a gente fala de saúde mental e de tratamento. Mas o que eu tô querendo propor com isso, essa reflexão sobre diagnóstico e sobre a gente se observar, é que existem algumas pesquisas aí. Eu vou olhar em alguns momentos aqui porque eu tô com uma colinha para não esquecer da continuidade de umas coisas importantes que eu quero falar. Enfim, existe uma pesquisa que fala que apenas 7% da população não se enquadraria em algum desses diagnósticos contidos no DSM. E isso nos leva a pensar o quê? Que a gente teve uma ampliação da investigação das doenças, hoje a gente conhece muito mais, ou que a gente está fazendo um emparelhamento, uma massificação do adoecimento psíquico, né? E o quanto a gente talvez, ao obedecer esses critérios dessa lista, a gente está deixando de fazer algumas perguntas importantes sobre a história de vida das pessoas, sobre o processo subjetivo de vida das pessoas. E aí, gente, acho que foi uma pergunta interessante. E aí, isso propõe para a gente analisar a forma como a gente está olhando, né? Voltando lá naquele paralelo que eu fiz no começo, da gente observar o quanto é comum a gente ter essas queixas aí. Também não estou querendo dizer que está todo mundo doente, mas o quanto isso diz do nosso histórico, do nosso modo de viver. E fazer essa observação para além de um diagnóstico e medicação e parar de ter talvez tanto medo de investigar, entender e olhar com profundidade para a sua saúde mental. Por quê? As pessoas não conseguem superar suas condições de adoecimento só com o tratamento da medicação, né?
Uma lista não consegue compreender e dar conta da causa de um possível diagnóstico. O que venha? Essa pergunta não está sendo feita. Eu vi um psicanalista que eu gosto falando. Essa pergunta não está sendo feita. O que vem antes da depressão? O que veio antes do toque? O que veio antes do transtorno de bipolaridade? Então a gente precisa olhar para a história das pessoas e aí vem o papel importante da terapia. Quando a gente está falando de pessoas, quando a gente está falando de adoecimento psíquico, de diagnóstico, houve um sofrimento antes desse diagnóstico. E o que isso significa, o sofrimento? Não significa apenas que pessoas que sofreram um trauma muito significativo na vida, uma situação de violência, de abuso, de negligência. O sofrimento ele pode ser uma falta de representatividade, de pertencimento, uma inadequação na vida. Então a gente não está falando só de uma pessoa que passou por um evento extremamente traumático, a gente está falando de pessoas que têm um sentimento de não pertencimento, de inadequação, outros tipos de violência, violência simbólica, né? E aí acho que a gente já, se você tá me acompanhando aqui, você já deve ter pensado em várias coisas, como manifestações de homofobia, racismo, enfim. Então, a gente tem que observar a nossa história dentro dessa análise para entender que práticas induzem ou permitem esse nosso sofrimento. O que ele diz, né? O que te faz sofrer, qual é o contexto. E é a terapia que permite que a gente consiga fazer essa análise. Muitas vezes eu vejo algumas pessoas falando que não vem muito sentido em ficar falando sobre a própria vida, até mesmo porque não é a função do psicólogo direcionar a sua vida na terapia. Mas eu acho não, a terapia ela é isso. Ela não permite que a gente modifique a nossa história, a gente não vai conseguir voltar ou modificar as pessoas, as situações que causaram esse sofrimento na gente, mas ela permite que a gente se localize na nossa história. E isso é uma coisa que a medicação sozinha não faz, que o tratamento psiquiátrico sozinho não faz. E por que isso me ajuda? Porque a gente consegue olhar para a nossa história e entender de onde a gente vem, o que a gente é, o que nos constituiu. Então, fazendo uma analogia bem simplista, é como você está num quarto escuro tateando as coisas e você acender a luz. Talvez você fizesse alguns movimentos bem desnecessários por não enxergar, por não se localizar nesse espaço que é a sua vida, a sua existência. E quando você acende essa luz, você consegue olhar o que tem ali dentro e abrir mão de alguns comportamentos que talvez a gente carregue até hoje, que tenham sido bastante funcionais em alguns momentos da nossa vida para a gente se defender, para a gente se manter vivo, é, psiquicamente falando, vamos dizer assim, de uma forma mais simbólica. Né? Então, a gente não tem um costume, o nosso cérebro, ele não dá um F5, ele não atualiza a nossa página. E a gente muda tanto no decorrer da vida, em um ano, para pensar aí, até contexto de pandemia, meses, o quanto você mudou, a sua vida mudou. E será que você conseguiu fazer essa atualização a respeito de si mesmo, para compreender o que ficou, o que vai com você, o que tem que vir, né? A gente precisa abrir espaço para acomodar novas coisas dentro da gente, nesse sentido de organização mental, emocional e também neurológica, porque o nosso cérebro também tem uma função muito importante aí no nosso comportamento. Então, as nossas desordens, elas precisam ser tratadas. Também porque, no sentido aí medicamentoso, porque a origem de uma depressão, uma ansiedade, qualquer transtorno, vou sempre citar esses dois, porque eu acho que são os principais, eles podem vir de uma herança genética, de um desequilíbrio bioquímico, hormonal, ou dos acontecimentos da vida. Mas mesmo que, por exemplo, eu tenha uma depressão de origem genética, essa depressão ela me deu uma lente para enxergar a minha vida. E vamos supor que eu passei um longo período da minha vida tendo depressão, e eu fui lidando com a minha vida e construindo a minha vida, lidando com as minhas relações comigo mesma, através dessas lentes da depressão. Então, mesmo que eu tenha uma depressão de origem estritamente genética, eu tenho que olhar para a minha vida para compreender o que eu fiz, deixei de fazer, o que eu sou ou deixei de ser por conta dessa depressão que foi de uma origem genética. Entende? Então, eu acho que essa dialética, olhar isso de forma multifatorial e sempre considerar com muita atenção a nossa história, é primordial e importante. E eu não digo isso só
para casos de pessoas que têm transtornos mentais, que têm um diagnóstico ou se percebem num adoecimento psíquico e ainda não foram investigar. Mas eu acho que a vida por si só merece essa atenção. A gente por si só merece essa atenção porque a gente existe 24 horas por dia, todos os dias. Então, o quanto é importante a gente não percebe, o quanto é importante a gente se conhecer, entender os nossos funcionamentos, entender os nossos porquês, os nossos ondes, os nossos poréns, entender o que a gente quer, o que a gente é, o que a gente sente, o que a gente pretende, para a gente ter mais consonância na nossa vida, para a gente ter uma vida mais congruente, porque a gente também tem vários fatores sociais que influenciam as nossas escolhas. A gente está passando por umas transformações sociais aí que, se a gente para pensar 10 anos atrás, assim, algumas coisas que parece que eram permitidas e hoje já não são mais. Quantas escolhas será que a gente fez, os nossos pais, nossos avós fizeram e na verdade não passaram por um desejo? O que a gente deseja ser, o que a gente aprendeu a desejar a ser de fato, né? O quanto a gente construiu de uma vida normativa que na verdade não diz nada sobre a gente, em primeira instância, assim, né? O quanto o que eu sou reflete o que eu desejo ou o que eu acho que eu tenho que ser, né? O pertencimento é uma coisa muito importante na vida das pessoas. O ser humano sempre ele quer pertencer a essa validação pelo outro. Ela é importante. Eu sempre falo isso, né, nos meus atendimentos, que a gente não pode também vir com um discurso de não, mas eu não preciso ser aceita por ninguém. Não, a gente é um ser social e essa validação ela é importante pra gente, né? Ela não pode ser uma premissa básica, mas sim, ela é um fator considerável. Enfim, nossa, fui bem longe agora. Mas voltando, né, mais uma coisa que eu gostaria de falar até para finalizar, é que a terapia, ela possibilita, vou voltar aqui para minha cola, ela possibilita que a gente possa expressar esses nossos sofrimentos, partilhar as nossas histórias, rever os nossos modos de vida, tratar pela fala, falar da gente, entender da gente, procurar novos recursos, acomodar esses sofrimentos, ver por que ele existe, se ele vai, se ele fica, o que eu preciso fazer a respeito disso, né? A gente sempre tem um trabalho a ser feito a respeito da gente mesma, principalmente quando a gente está em terapia. Isso eu falo para as minhas pacientes, tá? Só que você tem um trabalho para fazer, né? Além de refletir. Então é muito importante dentro dessa acomodação da gente no mundo, para a gente se sentir bem e ter uma vida digna, a gente olhar como eu trabalho, como eu falo, como eu desejo, como eu me relaciono, com o que eu me relaciono, o que eu desejo, o que eu quero, né? A nossa forma de vida, ela é muito importante. E essas perguntas precisam ser feitas, elas precisam ser revisadas, elas precisam ser olhadas, né? Para que elas expressem algo que seja realmente nosso. Então, a saúde mental, ela é multifatorial, mas principalmente eu acho que ela é sobre transformação cultural. Afinal de contas, eu estou falando de todas essas coisas de modos de vida. Então, saúde mental é sobre pertencimento, sobre acolhimento, sobre comida, sobre casa, sobre dignidade, sobre coletividade, sobre perspectivas futuras. A saúde mental, ela se faz principalmente através do acesso à dignidade, né? Então existe uma camada profunda, coletiva, social, para muito além de olhar a nossa saúde mental individual, claro, que é por aí que a gente consegue fazer os ajustes. E eu acho que isso tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo. Muitas vezes você pode estar aí acompanhando todo esse pensamento comigo e pensando assim, tá, mas e aí o que eu faço? Pensando no coletivo. Estamos vivendo um momento muito importante. O voto é uma forma muito importante que tira um pouco a gente dessa posição de sentir de mãos atadas em relação à saúde mental de forma coletiva. Pensar em políticas públicas que permitam que todas as pessoas tenham acesso a uma vida digna, que inclui as necessidades básicas, mas também uma condição de igualdade, de acesso igual para todas as coisas, para todas as pessoas. Isso vem antes do tratamento de saúde mental, né? A gente não pode pensar
pensando aí já indo para o âmbito mais social, em como fazer a manutenção da saúde mental, mas em como reduzir as demandas de saúde mental. E eu acho que tá aí a resposta, né? Dando acesso a uma vida digna a todas as pessoas, para que as pessoas se sintam dignas, capazes, que elas tenham acesso a uma construção da sua própria vida, que elas tenham uma visão crítica a respeito da sua existência dentro do que for possível. Porque às vezes a gente fala de saúde mental, mas quem tem acesso? Né? Quem tem acesso para pagar uma terapia? Essa é uma questão que, enquanto psicóloga, inclusive, me incomoda muito. Né? Eu tô aqui falando de uma posição de privilégio para pessoas possivelmente também numa condição de privilégio. Então, por isso que eu tô falando do VOC, que eu acho que é um meio que a gente consegue pensar em pessoas, em representantes que considerem a importância de todas as pessoas terem uma vida digna, porque, como eu disse, saúde mental é sobre transformação social, é sobre coletivo, né? Então é isso, né? Acho que para a gente pensar na gente sobre saúde mental, a gente tem que se colocar nesse contexto de uma nossa história. E se a gente for para uma camada mais profunda, a gente pensa em saúde mental enquanto transformação social e o quanto isso tem a ver com dignidade a todos. É isso.